Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Maria Almeida, sou esposa do pastor Décio Pires de Lima e nós há algum tempo viemos falando sobre a importância do culto familiar. E hoje nós continuamos nesta tarefa tão nobre que o Senhor nos deu. E hoje nós vamos falar sobre o temor de Deus. Temos lido, que temos aprendido no culto, especialmente essa semana. Hoje nós vamos falar sobre este assunto que é muitíssimo importante e que nós temos aprendido que a igreja não tem como a igreja funcionar direito nas nossas vidas, na nossa casa, se nós não nos dispusermos a adorar o Senhor em família, a pregar a palavra na família, ensinar a palavra na família, porque nós, como já é bem comum se falar, o nosso lar é o primeiro ministério. Então, seja pastor, seja bispo, seja lá quem for, se você não der conta do seu lar, se o seu lar está desmantelado, onde você for, será apenas um retrato do seu lar. Nós falamos isto com muito temor, com muita seriedade, e hoje nós glorificamos o Senhor porque Ele nos conduziu a falar sobre este assunto, o temor de Deus. Nós vamos ler aqui um texto da palavra do Senhor, para que nós tenhamos como referência, e depois vocês, com calma, analisem, porque este assunto eu não diria que é muito sério, é seríssimo, a importância do temor de Deus. Vamos ler aqui no livro de Lucas, capítulo 12, eu vou botar os óculos agora um pouquinho. Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 4, que diz assim: E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 cetis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tem mais, pois, mais vale vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. E quando vos conduzirem às sinagogas e aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haver de responder, nem do que haver de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém falar. Até aqui, meus irmãos, nós lemos um texto bastante longo e de propósito mesmo, porque cada versículo ele traz ensinamentos assim profundos e precisos. Mas assim, a quem deveis temer? A palavra do Senhor, em outro texto, diz assim: sujeitai-vos ao Deus, que o diabo fugirá de nós. Resistir ao diabo, ele fugirá de nós. Então, essa importância do temor de Deus é fundamental, irmãos. Aí diz assim: a quem deveis temer? Às vezes a gente teme a nudez, a pobreza, várias coisas que nos assustam,
E a gente acaba desviando o nosso foco. Em vez de temer a Deus, ficamos temendo essas coisas. De ficarmos pobres, de ficarmos feios, doentes, e por aí vai, né? Mas a palavra de Deus diz que nós devemos temer a Deus. Porque, meus irmãos, o Senhor, Ele toma conta de tudo. Aqui diz que não se vende 5 passarinhos por 2 ceitis. Os passarinhos, os pardaizinhos que estão por aí, não tem valor nenhum. Vende baratinho. No entanto, o Senhor toma conta deles. Até os cabelos da nossa cabeça estão contados, diz a palavra. Isso não é pouca coisa, irmãos. Isso quer dizer que o Senhor, Ele toma conta de nós por completo. E que Ele nos ama muito, que Ele preza muito pelas nossas vidas. E a importância de nós honrarmos a Ele, temermos a Ele. Porque aquele, diz a palavra, que aquele que confessa ao Senhor diante dos homens, Jesus falando, ele também o confessará diante dos anjos de Deus. E aquele também que nega, ele também o negará diante dos anjos de Deus. E que nós devemos ter um cuidado muito grande com a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque é Ele que nos assiste de perto, onde quer que nós estejamos. Em qualquer lugar, em qualquer hora, o Espírito Santo está ali. E nós precisamos ter muito cuidado com Ele. Porque é Ele quem vai nos assistir, aquele que está em graça diante de Deus. Ele pode ir onde quer que for, diante dos magistrados, diante dos homens, diante das potestades, que fala aqui, cada palavra dessa tem o seu significado. Então, as leis do país, as leis do mundo, eu creio que se trata dos homens, né, e já as potestades, ela fala das hostes espirituais. Então, o Senhor, Ele nos garante em todas essas situações. Eu quero dizer para os irmãos que nós, com as nossas andanças por algumas partes do Brasil, também com o advento da internet, a nossa vivência, já são mais de 70 anos que a gente vive aqui nesta terra, e dos quais quase 50, eu acho, nós já estamos, ou mais de 50, nós estamos servindo ao Senhor, temos visto muitas coisas, e que eu creio que a gente precisa conversar um pouco sobre isso, até porque eu me sinto na responsabilidade, e como você também, que conhece o Senhor, deve sentir essa responsabilidade de primar pela obra do Senhor e de contribuir, mesmo que não seja muito o que a gente pode dar, mas o pouquinho que a gente pode dar, o Senhor multiplica, assim como Ele fez naquelas ocasiões dos pães, que Ele multiplicava, Ele dava pequenas coisas que as pessoas tinham e fazia grandes coisas. Então, nós estamos aqui e eu quero falar para os irmãos que, como temos visto, e vocês também devem estar vendo, todos nós estamos vendo, a confusão que está no meio evangélico. Eu dou graças a Deus porque não só confusão, né? Mas nós temos visto também muito da excelência do poder de Deus no nosso meio, no meio evangélico, irmãos que se dão ao Senhor, irmãos que não se intimidam, irmãos que temem a Deus, irmãos que realmente estão vivenciando, cumprindo a palavra como Jesus nos ensinou. Tem muito disso, irmãos. Se você é temente a Deus, você pode ver isso, você nem precisa sair de casa.
Se você estiver em temor de Deus, pode, até mesmo através da internet, você ver o testemunho de muitos irmãos, como estão fazendo uma obra maravilhosa. É a igreja fiel do Senhor, que é cada dia aperfeiçoada. Por outro lado, nós temos visto também muitos transtornos, uma confusão muito grande. É como se diz lá no norte, um ciribolo muito grande, né, no meio do povo evangélico. E tenho certeza que Deus não está nada satisfeito com isso. E por isso Ele está sempre nos advertindo, o Seu Espírito Santo está sempre nos advertindo sobre isso. E nós precisamos tomar cuidado, porque esta é a nossa oportunidade de irmos para o céu. Essa nossa passagem aqui na Terra é a única oportunidade que nós temos. Então, meus irmãos, eu quero dar aqui, fazer alguns comentários que eu creio que cabe dentro disto que eu tenho falado, que eu estou falando. Um dia desse, eu assisti uma pregação de um pastor, pastor Jorge Linhares. Alô, pastor Jorge Linhares, bem aqui pertinho de nós, aqui no Espírito Santo. É um servo de Deus muito usado pelo Senhor. E ele, na sua pregação, creio que neste mesmo intuito de lutar pelo crescimento da obra do Senhor, ele dava testemunho de como já foi a vida dele. Ele falando que um jovem filho dele, já com, acho que com 22 anos, chegou para ele e falou: pai, saí das drogas. E ele disse: você saiu das drogas? Você usava drogas? Eu usava, já saí. Aí ele, meu Deus, como eu não tenho cuidado do meu filho. Eu acredito que ele não fazia o culto familiar, não parava para ensinar o filho, não demonstrava, não vivenciava a palavra do Senhor. Embora vivia muito ocupado com a igreja grande, para lá e para cá, mas não cuidou do seu filho. E eu creio que ele, a seu tempo, caiu na real e mudou. Inclusive, ele falava também uma coisa que me chamou muita atenção, ele instigando os irmãos a melhorar de vida, a se corrigir naquilo que eles não estão bem. Ele citou uma coisa sobre vários pastores no nosso país, se não me engano, 33 pastores agora por esses tempos que eliminaram as suas vidas. Irmãos, nós sabemos que nós temos provações, muitas provações. E nem toda luta, nem toda provação é castigo de Deus. Mas nós sabemos que muitas lutas que nós temos é porque nós não vivenciamos a palavra do Senhor. Eu não quero julgar o caso desses pastores, cada um faça o julgamento, e Deus é que sabe. Mas, assim como nesses casos, nós vemos também muitas perdas, muitos lares que são desmantelados, muitas pessoas que apostatam, muitas pessoas com a vida espiritual rasa, medíocre. Então, nós podemos constatar, no meio deste quadro todo aí, uma vivência da palavra do Senhor muito precária. Uma vivência do temor de Deus muito precário. E que nós precisamos mudar. Porque Deus não vai passar panos quentes em ninguém. Mas Ele nos manda temer. Temer, e aquele que teme, Ele garante. Aquele que teme, o Espírito Santo nos defenderá. Assim como defendeu todos os seus servos do passado e defende até hoje. Nós precisamos nos ajustar diante de Deus como esta igreja que anda nos caminhos do Senhor. E como já falei, vamos ter muitas lutas.
As lutas vêm, doenças, problemas financeiros, são N situações que nos fazem sofrer. Mas o Senhor, aos seus servos, Ele assiste em todo o tempo. Não vale a pena relaxar e perder a sua alma. E ficar atrelado às coisas deste mundo, com medo de perder os valores humanos e se esquecer que Deus pode nos tirar tanto, nos matar tanto a nossa vida, a nossa carne, como também a nossa alma. E é este o recado que eu tenho para os irmãos neste momento. Que nós possamos refletir na nossa própria vida, não ficar olhando para os outros, não condenar ninguém, porque nós estamos, eu creio, num momento maravilhoso, especial, é o tempo que o Espírito Santo está sendo derramado sobre toda a carne. Não devemos nos condenar a nós mesmos, mas nos corrigirmos naquilo que temos falhado e vamos seguir em frente. Uma vida de santificação, de leitura da palavra, de oração, de temor de Deus. E eu tenho certeza que a entrada no céu desses que assim se comportam não será impedida. Então eu vou parando por aqui e quero pedir a você, se você gostou desse vídeo, achou importante esta palavra, que você procure olhar mais para a sua família, olhar para a palavra do Senhor, para que a sua família esteja enquadrada dentro da palavra do Senhor. E não tem outro jeito, se não for ensinar seus filhos. Às vezes a gente vê pequenininho, aquela tampinha ali, mas a gente tem que pensar que logo, logo ele estará um homem, estará uma mulher, e muitas vezes cuidando de nós. Já seremos velhos e vamos cuidar bem daqueles que vão cuidar bem de nós, daqueles que vão cuidar da obra do Senhor daqui para frente. Eu vou encerrando por aqui, quero pedir a você que, se gostou, dê o seu like também, que você divulgue este vídeo, que você se inscreva no canal, que você comente. E eu me despeço por aqui hoje com a paz do Senhor Jesus. Amém.